seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Verdade que Liberta. Hoje vamos continuar falando sobre adoração. Vamos refletir sobre a nossa adoração quando Deus parece distante e em silêncio. Em Isaías 8,17 diz assim: Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. É fácil adorar a Deus quando tudo vai bem, quando tudo parece estar dentro do nosso controle, dentro das nossas expectativas e perspectivas. Mas como lidar em momentos de diversidade e quando Deus parece distante ou em silêncio? Vamos juntos nessa reflexão? Pastor Alexandro, Deus é real. Mesmo quando não o sentimos ou quando parece que ele está em silêncio ou distante. E como é que nós podemos afirmar isso na nossa fé? E o que a Bíblia nos ensina sobre a sua presença, mesmo nos momentos de silêncio de Deus? É uma pergunta muito interessante e que nos desafia a avaliar diversas questões, a começar pelos atributos de Deus, né, Polly? Ah, acho que ela atinge o atributo relacionado à onipresença de Deus, que nós muitas vezes confundimos com as formas com que Deus se manifesta ah, ao nosso redor, né? Primeira questão que nós temos que entender é o seguinte, que Deus está presente em todos os lugares, 24 horas por dia. Ele é onipresente, está presente em todos os lugares, né? Então, quando as pessoas falam, né, quando a gente às vezes até fala mesmo, eu não sinto a presença do Senhor. Sim, Não significa que ele abriu mão dessa prerrogativa ou desse atributo dele, né, da onipresença, que aliás é exclusivo dele. O que, na verdade, nós estamos querendo dizer é que nós não estamos percebendo manifestações da parte de Deus ao nosso redor. É como se Deus estivesse presente, contudo em silêncio, como se ele tivesse inerte, como se ele não tivesse agindo em meio às situações e às circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, essa é uma premissa que a gente precisa realmente estabelecer, né, antes de começarmos até antes de avançarmos, entender. Deus está presente em todas as situações, ele participa de todos os momentos, todos os instantes da nossa vida. O que pode acontecer é que muitas vezes, em função das circunstâncias, nós não estejamos conseguindo perceber o agir dele. Em situações de crise, em situações de dificuldade, é muito comum que os nossos, digamos, nossos sentidos acabem ficando comprometidos, né? sim. Então a gente acaba não percebendo, a gente acaba não ouvindo a voz de Deus, a gente acaba não vendo o direcionamento de Deus, em função das circunstâncias que estão ao nosso redor e que podem ser muito difíceis mesmo, né? Comprometem realmente a nossa percepção acerca da ação de Deus, mas que Ele está presente, isso nós podemos ter como certo. E a gente confunde muito, né? O que a gente sente com o que de fato é a fé, né, pastor? Sim, Hebreus 11 fala que a fé é a certeza das coisas que se espera, mas não se vê. E às vezes a gente espera a gente sentir para a gente ter certeza de que a presença de Deus ela é real. E não, como o pastor acabou de falar, isso não é um fato. nós muitas vezes queremos ter sensações, né? Uhum, Percepções, é aquela necessidade que o ser humano tem de ver as coisas, né? De uhum, tocar muitas vezes as coisas, é a necessidade ou aquela busca pelo tangível, né? Por aquilo que é sim, possível se tocar, se ver, se vislumbrar, sentir mesmo, né? E não é sem razão que nós hoje percebemos um tempo onde a busca pelas sensações e pelas experiências com Deus tem sido muito maiores do que a busca por Deus, pelo agir de Deus, pela maneira de Deus realmente operar, né? sim. Porque nós condicionamos a presença de Deus às sensações que nós podemos ter nos momentos em que estamos cantando para Deus, estamos na igreja, estamos aprendendo, né? Estamos num momento de culto, né? Sim. Então, se eu não tive sensação nenhuma, se não arrepiei, né? Hum. Se eu não tive nenhuma emoção aguçada, significa que Deus não está agindo. Significa que Deus está ausente.
É o raciocínio que nós muitas vezes vamos fazendo, né? Contudo, é um raciocínio que não procede, né? Ele não é correto. Do mesmo jeito, então, que a gente comentou no podcast anterior, que existe ali uma confusão, né, pastor, em relação à adoração estar ligada à música, existe também uma confusão e as pessoas às vezes confundem a adoração com a sensação e com o sentimento, né? Exatamente. Com as emoções, né? Sim, Se eu não tiver naquele momento onde eu estou cantando, onde eu estou louvando, onde eu estou orando, se eu não tiver algo que se manifeste pelas minhas emoções, através das minhas emoções, até através do meu físico mesmo, né? uhum, Eu passo a acreditar que Deus não está me ouvindo. Eu sim, passo a aceitar a ideia, falsa ideia, de uhum, que Deus não está se manifestando na minha vida, não está ouvindo a minha oração, não está aceitando o meu louvor, né? Então tem alguma coisa errada comigo, porque sim, senão Deus estaria me dando tais sensações. E nem sempre isso vai acontecer, né? exatamente. Isso pode ser, lógico, nós somos seres que temos as nossas emoções e em determinados momentos nós vamos chorar, nós vamos realmente ter os arrepios aí, né? Às vezes vamos realmente ter aquela sensação de algo queimando dentro da gente. Isso é natural que aconteça, mas não é natural queremos que isso aconteça em todos os momentos, em todo o tempo, né? Sim, É isso que a gente precisa realmente entender. Algumas vezes Deus não vai falar nada. Algumas sim, vezes Deus não vai se manifestar de forma alguma. Por quê? Porque é a forma de Deus nos responder, né? O silêncio de Deus também é uma manifestação de Deus. Às vezes ele não vai falar nada porque ele já nos disse o que tinha que ser dito, o que sim, deveria dizer. Ou às vezes ele não vai falar nada, por quê? Porque ele sabe que nós já entendemos o que ele quer. E nós talvez estejamos insistindo em algo que ele já nos demonstrou que não é para fazer ou que é para fazer, né? Então é o uhum, silêncio de Deus, que também é ou deve ser encarado como uma maneira de manifestação do próprio Deus. sim, sim. Mas esse silêncio de Deus, ele pode ser desafiador, né, pastor? Sim, Porque muitas vezes ele faz parte também do amadurecimento espiritual, né? Assim como um professor que aplica uma prova e na hora da prova ele não dá, né, instruções para o aluno, porque, como o pastor mesmo disse, né, o professor já ensinou. uhum, E aquele momento ali da prova, o professor fica em silêncio e o aluno está ali fazendo a prova. E o professor está ali só esperando ele terminar. uhum, Então, assim, vamos pensar por esse lado, né? Então, o silêncio de Deus, em alguns momentos também, acaba sendo como um professor, sim, né? Que continua ali em silêncio enquanto o aluno passa ali pela prova e com isso vai amadurecendo, vai aprendendo também, vai colocando em prática tudo aquilo que aprendeu, né, pastor? exatamente. O silêncio de Deus nunca pode ser definido como alguém que não diz nada. Uhum, Quando nós ficamos em silêncio, nós não estamos dizendo nada, mas muitas vezes o nosso olhar está dizendo muita coisa, sim, a nossa postura, né, as nossas expressões corporais, elas dizem muito. sim, No caso de Deus, o silêncio de Deus, ele é eloquente, é um silêncio sim, eloquente. É, e muitas vezes realmente ele vai, acho que esse exemplo do professor, ele é muito pertinente, né? É aquela situação onde Deus já nos ensinou, onde ele já nos mostrou a vontade dele, já falou de várias maneiras, ele já nos mostrou de várias maneiras. E diante daquela específica circunstância, ele para, ele fica quietinho, esperando que nós possamos agir e reagir segundo aquilo que ele nos ensinou anteriormente, né? sim, É o uhum, professor que está ali na expectativa de que o aluno reproduza na prova aquilo que ele aprendeu com o próprio professor alguns dias antes ou né, no semestre antes, enfim. uhum, Ele está em silêncio, mas o silêncio dele é um silêncio eloquente. uhum, Está dizendo que eu espero que vocês me deem demonstrações de que vocês aprenderam a matéria e de que vocês estão crescendo naquilo que eu tenho ensinado para vocês, sim, né? Então, com Deus a gente pode, sim, eu acho que é um belo exemplo que você trouxe, Polly. A gente pode aplicar isso. Muitas vezes ele vai realmente silenciar, porque ele tem a expectativa de que nós possamos agir de acordo com aquilo que ele já nos ensinou.
Portanto, ele não tem mais nada a dizer com relação àquele ponto especificamente, né? Sim, e esse silêncio acaba, muitas vezes também, nos ajudando a crescer espiritualmente, né, pastor? Quando a gente olha, por exemplo, no caso de Jó, Jó, ele vivenciou uma situação de crescimento, né? Sim. É interessante que a gente olhando para o caso de Jó, né, nós percebemos que Deus passou todo o período de sofrimento de Jó em silêncio, Sim, né? O próprio Jó reclama, sim. né? Deus não se manifesta, Deus não faz nada, Deus Uhum, está vendo o meu sofrimento, Deus está vendo o que eu estou passando, e um sofrimento que só vem se asseverando, e Deus não está fazendo nada, Deus está calado, Deus está quieto, né? sim. Então, realmente, a reclamação de Jó realmente tem sentido, Uhum. porque Deus de fato se mantém calado, se mantém presente, porém Em calado, em silêncio. silêncio, Uhum. sem se manifestar como Jó gostaria. Como é que Jó gostaria que Deus se manifestasse? Curando daquelas Sim. chagas, daquelas feridas, Uhum. devolvendo a ele, Restaurando tudo que ele tinha. exato, o patrimônio todo que ele perdeu, Uhum. tratando as suas emoções, né, que estavam em Sim, frangalhos também, assim como o seu corpo. E essas expectativas da manifestação e da presença de Deus que Jó tinha acabaram não se cumprindo naquele período em que ele viveu toda a provação. Mas ao final nós percebemos, né? Ao final do livro, nós percebemos que Deus tinha realmente um objetivo, tinha um propósito, que era gerar um crescimento na vida de Jó, que não teria sido alcançado se não fosse da maneira com que Deus agiu, né? Se Deus tivesse agido de uma maneira diferente. Deus entendia que era importante manter-se inerte, silente, apesar de vendo, apesar de presente, para que Jó realmente alcançasse essa maturidade, para que ele subisse os degraus da fé que Deus gostaria que Jó subisse, né? Era a forma que Deus realmente tinha para agir. sim. E atualmente, então, talvez o maior erro dos cristãos seja buscar essas experiências mesmo, né, pastor? É como você Sim, comentou, ao invés de buscar o próprio Deus, sim. né? Conhecer esse Deus, Veja só, né? entender como se relacionar com ele. Quando nós olhamos para as igrejas, né, nós nos acostumamos a ouvir algumas frases que são assim, né? Aquela igreja é muito fria. Por quê? Uhum. Porque é uma igreja onde não se tem muita agitação, onde não se tem tanto barulho, né? Ou então aquela igreja lá é avivada, lá o Sim, Espírito Santo está lá, Deus age. Por quê? Porque existe muito movimento, né? Existe ah, muitas vezes dons, línguas e tudo mais, né? Ah, só que realmente também é uma análise e uma conclusão equivocada. É, aquela busca excessiva pelas experiências, aquela busca excessiva pelas emoções, pelas expressões, né? Pelas manifestações, elas acabam realmente nos conduzindo a esquecer e a deixar de lado uma outra necessidade muito grande da nossa vida com Deus, que é realmente conhecer Deus, buscar Deus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. sim, Nós não podemos dizer que Deus não possa realmente fazer, se manifestar através de dons, né? sim, Não é essa a colocação que eu estou fazendo aqui. Mas o fato de ele não fazer isso ou não agir dessa forma em determinados lugares e em determinados momentos, não significa também que ele não se faz presente. sim, E de que ele não esteja agindo na vida das pessoas, nos corações das pessoas, individualmente, lá no íntimo delas, né? Sem que haja algo realmente que reflita o que seja refletido nas suas emoções, nas suas sensações, né? sim, Então, nessa busca desenfreada por sensações, nessa busca desenfreada por manifestações, nós acabamos perdendo aquilo que é o essencial, que é realmente a pessoa de Jesus, a uhum, pessoa de Deus, né? Que vai falar conosco e sim, que não necessariamente, mas não necessariamente através das sensações, aliás, raramente isso vai acontecer, raramente através das emoções,
porque nossas emoções, elas nos enganam muito também, né? Sim, exatamente. Coração é enganoso e de Coração onde vem, né? enganoso, As emoções emoções, né? enganosas, temporárias, Sim, débeis, né? sim. Emoções que muitas Frágeis. vezes elas estão muito associadas ao momento que nós estamos vivendo, né? Sim. E até a história que a gente viveu, né? O que a gente construiu ali na nossa mente, do que a gente acha que é certo, errado, importante, que às vezes nem é bíblico. Com certeza, né? Ah, então, é preciso, eu penso que é preciso que a gente realmente faça essa reflexão. É, Deus, eu penso que Deus, as maiores experiências, as mais profundas experiências que nós podemos ter com Deus acontecem nos momentos em que nós estamos em silêncio, Amém. quietos, orando, jejuando, e não nos momentos onde nós estamos em grupo, esperando dentro daquele grupo algo realmente grandioso da parte de Deus, Esperando a né? manifestação de Deus naquele momento, né? Olha, alguém tem que ser curado, alguém aqui Uhum. tem que falar língua estranha, alguém tem que cair, alguém tem que isso, aquilo, outro. Não, não, né? Deus não vai agir dessa forma o tempo todo, né? Não vai se manifestar de maneira miraculosa o tempo todo. Não será sempre assim, né? Assim, a própria manifestação de Jesus encarnado, né? Quando a gente pega os quatro evangelistas, quando eles escrevem os evangelhos, eles falam muito sobre isso, porque quando eles escrevem, eles ensinam que Jesus, ele, num determinado momento, ele fez milagres, muitos sinais, e ele demonstrou seus atributos, né? Quais eram os seus atributos para demonstrar que ele era o próprio Deus, que ele era o servo que tem todo o poder, né? O Filho de Deus, né? O próprio Deus, o Messias esperado. Então, diante do foco e do objetivo e do público que tinha cada evangelista e cada livro escrito, né? Dos quatro evangelhos, mas assim, se a gente observar, a gente pega, por exemplo, o livro de Mateus, né, o Evangelho segundo Mateus. Até o capítulo 16, vem citando ali os milagres de Uhum, Jesus, os sinais de Jesus, cita muitas coisas. Quando você pega a partir do capítulo 16, quando Jesus pergunta, e vocês, né, quem dizem que eu sou, né, aquela passagem que a gente conhece bem. E aí Pedro diz, tu é o Cristo, filho do Deus vivo, né? A partir desse momento, Jesus começa a falar para eles sobre a missão de ir para a cruz, uhum, né? Então, assim, o que a gente observa é que até Jesus, no relacionamento com os 12, com os apóstolos, né, discípulos e apóstolos, e também no relacionamento ali com eles, ele começa antes demonstrando seus atributos, demonstrando quem ele é, que ele tem realmente todo o poder, ele pode fazer todas as coisas, e depois falando de coisas mais sérias, né, inclusive da cruz, da uhum. morte, morte de cruz, né? E é uma construção em que vai amadurecendo esse relacionamento e ele vai falando de coisas mais sérias. E a gente também, né? A gente também, quando a gente se converte, a gente começa a nossa caminhada com Jesus, às vezes Deus acaba ouvindo nossas orações, às vezes orações até um pouco egoístas, ele Uhum. acaba atendendo, né, pastor? E à medida que a gente vai amadurecendo a nossa fé com ele, tem momentos que ele fica em silêncio, tem momentos que ele não responde, e isso tudo vai contribuindo para o nosso amadurecimento espiritual, e a gente vai adorando a Deus, né, independente da resposta ter vindo, né, para aquela situação, ou dele estar em silêncio ou não, Uhum. porque ele vai emancipando a gente, né, dessa dependência de milagres, de Exato. sinais, de... Dá para a gente fazer uma associação bem interessante com um bebê, né? Um recém-nascido, né? E, na verdade, é a associação que a própria Bíblia faz, né, conosco quando nós nos convertemos. Quando Sim. somos neófitos, como quando estamos ali naquela fase inicial da nossa vida. Tudo para nós é novo, né? Uhum, Tudo para nós é diferente. A gente está aprendendo a orar. E Deus, como um pai generoso, ele vai olhar para nós também dessa forma. Ele não vai uhum, exigir de nós nada mais do que deve ser exigido de uma criança. sim. E um bebê, né? A gente vai agir com ele dessa forma também, né? Ele vai pedir coisas que a gente sabe que são pedidos egoístas. Ele vai Uhum, querer no momento dele, na hora dele, do jeito dele, né? Em outras situações ele não vai querer, né? Ele vai recusar, naquele momento ele não quer. E nós, como pais, nós às vezes até cedemos a isso, né? Por quê? uhum, Porque ainda é um bebê, ainda vai aprender.
E está começando agora realmente a conhecer o pai, conhecer a mãe, né? E formar esse vínculo de confiança com relação ao pai e à mãe. Uhum. À medida que ele vai crescendo, né, ele já começa a engatinhar e ele já não quer mais, ele não precisa mais que a mãe e o pai fiquem ali do lado, né? Apesar da Uhum. gente ficar, né? Sim, com certeza. À medida que ele começa a andar, né? Ele Sim, não quer mais andar com a mão dada, ele quer, né, ainda que ele leve uns tombos ali, ele quer andar sim, sozinho, né? E a gente, com o passar do tempo, né, enquanto pais, a gente vai soltando e sim, deixando que ele ande sozinho. Né? A gente acha bonitinha lá, ó, tá andando já, tá? A gente solta, te deixa andar, a perninha vai ficando mais forte, ah, e a gente vai deixando andar. Já não precisamos mais ficar tão perto, já não precisamos mais agir tanto, ah, nos manifestarmos tanto ao redor da criança, né? Nós sim. ficamos ali presentes, olhando mais distante, vendo realmente o que está acontecendo, mas deixamos ele andar, Uhum. porque é a maneira que ele tem de crescer e de amadurecer, Sim, né? Então, conosco, na nossa vida com o Senhor, é da mesma forma. Chega um momento onde Deus entende que Ele não precisa mais nos fazer ao nosso redor tantas manifestações. Ele não sim. precisa de despertar em nós tantas sensações ou sensações, né? Não Uhum. precisa disso mais, porque isso já passou a ser algo necessário até o momento em que eu comecei a amadurecer. Sim, Hoje eu entendo, né, que o silêncio de Deus, na verdade, não é a ausência de palavra, não é a ausência de falar, ele está sim. falando de alguma forma, né? Uhum. É também uma forma de expressão, é a ausência de Sim, palavras, sim, mas não é a ausência de comunicação, ele está me sim, comunicando sim, algo. Ah, pode ser que seja para amadurecer, pode ser que ele esteja triste comigo também, sim. né? Eu tenho que analisar por esse prisma também. Tem que olhar se não tem alguma questão relacionada ao pecado. Exato. Quando nós partimos para a Bíblia, né, analisando para esse lado, nós temos situações onde realmente Deus fica silente, né? Ele se mantém silente, Uhum. porque ele está promovendo crescimento na vida daquelas pessoas envolvidas naquele Sim. episódio. Mas existem outras situações onde nós percebemos que o silêncio de Deus, na verdade, decorre do pecado do seu povo. O texto que Uhum. nós lemos inicialmente, aí de Isaías 18, né? 8:17. Isaías 8,17. Quando nós olhamos o contexto do que está acontecendo ali, né? É um contexto realmente que entristece o coração de Deus. Sim, Nós estamos vendo ali Israel totalmente mergulhada no pecado, sim, mergulhada na desobediência, né, na idolatria. sim. E Deus levanta Isaías, chama Isaías de uma maneira muito bonita e através de Isaías ele vai trazendo conselhos para o povo. Sai desse Uhum. lugar, sai Uhum. dessa situação. E o texto de Isaías 8,17 vai dizer que Deus ele acaba escondendo a face do povo. Né? O que o texto fala, ó, Isaías 8,17. Uma outra versão, né? Uhum. Esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó E e a aí, ele aguardarei. Aqui nós talvez até pudéssemos dizer, mas é uma maneira que Deus está usando para produzir crescimento a Israel. Mas eu penso que é muito mais no sentido de tristeza, né? Por todo o contexto envolvendo Israel, que Deus sim, realmente resolve ficar em silêncio. sim. Vira o rosto, né? Esconde a face, como Uhum. se Deus estivesse virando as costas para aquela situação que, quando ele olha, o entristece profundamente. Sim. Nós temos também no Novo Testamento, quando nós partimos aqui, deixei até aberto na Bíblia, a minha Bíblia, Romanos capítulo 1, e lemos ali do 18 ao 32, Isso é muito forte. o apóstolo Paulo começa falando, né, da realidade que está envolvendo a humanidade, envolvendo Israel. Depois ele Sim. vai focando um pouquinho mais, ele vai afunilando um pouquinho mais a mensagem, ah, trazendo para aqueles grupos que estão mais próximo dele. E ele fala por 3 vezes ali no verso 24, ó, Romanos capítulo 1, verso 24, ele diz, ó, por isso, Deus entregou tais coisas à imundície. Ele diz, entregou tais homens à A imundície. imundície. Aí no verso 26 ele reitera: por causa disso, os entregou Deus às paixões infames.
E no versículo 28, por fim, ele diz: olha, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Uhum. Significa o quê? Que Deus deixou, Uhum. que Deus está presente, está vendo, está ali, mas ele deixou de Sim. falar, porque ele já havia dito tantas outras vezes, já havia alertado o povo tantas outras vezes acerca daquelas posturas. O texto fala de relações homoafetivas, né? Sim. De homens e mulheres estavam eh, transformando ou pervertendo a realidade natural das coisas, né? E Deus fala: olha, eu não vou falar mais, eu não me manifesto mais, eu Uhum. entrego vocês às suas próprias paixões. Vocês Sim. querem andar, vocês querem seguir, sigam. Eu estou aqui, mas eu estou longe de vocês e não vou me manifestar. As Sim. minhas manifestações, meu agir, o meu interagir com vocês, por hora, não vai acontecer mais. Então, são momentos onde nós percebemos que o silêncio de Deus, né, que a Sim. inércia de Deus, ela atua também como meio de disciplina, como Sim. uma maneira de nos conduzir a enxergar que Ele está triste conosco, Sim. Ao invés né? de aplicar o juízo, naquele momento é o silêncio, que é uma forma de Exatamente. entregar a pessoa à própria paixão, às próprias imundícies do seu pensamento, do seu agir, né? Exato. Já tinha dito tantas vezes, já Uhum. havia se manifestado de várias outras maneiras, Uhum. deixando clara a sua intenção. Uhum. Então é aquela história, bom, agora Deus não está falando, Deus não está falando, não, mas ele já falou tantas outras vezes Sim. e vocês não quiseram seguir, agora ele silenciou. Sim. É o silêncio eloquente de Deus, que quer fazer com que vocês se lembrem daquilo que ele já disse no passado Uhum. e que vocês se posicionem e ajustem a conduta de vocês àquilo que já foi dito. Ele não tem mais nada de novo a dizer, Sim. antes que vocês ajustem a postura de vocês, né? Sim. Então, em ambas as situações, nós podemos dizer que são silêncios que geram crescimento, que geram amadurecimento, sim, mas nós podemos perceber que são situações diferentes, né? Uma Sim. é do crescimento natural do ser humano, né? Uma Sim. criança vai Sim. amadurecendo, aos Sim. poucos Deus vai soltando, Sim. chega um momento onde ele já não responde mais às Sim. orações egoístas como ele respondia quando era Sim. um neófito, né? Sim. É um crescimento, é a ação de Deus que ocorre dentro de um processo de crescimento natural. Nessa outra situação, onde o pecado está envolvido, nós percebemos a intenção de Deus também de gerar Uhum. maturidade, né? Sim. Mas aí nós percebemos também que é um jeito diferente de Deus agir, Sim. né? Sim. É uma maneira diferente dele operar e dele utilizar o seu silêncio, o seu aparente distanciamento, né? Sim. E independente de Deus estar em silêncio e parecer perto ou distante, a adoração ela precisa continuar existindo, né, pastor? Precisa. Muito embora nós saibamos que adorar ao Senhor nos momentos de dificuldade, nos momentos onde ele está distante ou parece estar distante, é muito difícil, né? Uhum. É bem complicado. Não é incomum que nesses momentos nós acabamos deixando de buscar agradar a Deus para tentar agradar a nós mesmos, né? Nós Sim. deixamos de lado. Bom, como Deus não está ah, agindo em meu favor, então eu vou Uhum. tomar a iniciativa de eu próprio agir. É Sim. natural que a gente faça esse raciocínio também Uhum. Uhum. equivocado, né? Mas é um desafio que o Senhor, que a vida nos traz de não agirmos dessa forma, Sim. de que nós realmente possamos entender que a adoração ela não pode estar condicionada a momentos onde Deus parece estar distante. E há momentos onde Deus parece estar agindo em tudo na nossa vida. Sim. A adoração ela precisa ser uma constante em nossa vida, nos momentos de alto, nos momentos de baixa. Né? Nós não podemos ignorar, nós não podemos desprezar realmente que o fato de que a nossa fragilidade humana muitas vezes nos conduz a errar e não conseguir viver isso, Sim. né? E, Mas é necessário lutar para que a gente consiga viver assim. e assim, de forma autêntica, né? Talvez a palavra seja autenticidade, né, pastor? E pensando nisso, então talvez essa seja a palavra-chave, autenticidade.
para que o relacionamento entre nós e Deus possa de fato fluir, né? E nós precisamos de fato dizer para Deus exatamente como nos sentimos. A Exato. gente precisa abrir o nosso coração e eu queria usar o texto lá de Joel 2, 3, capítulo 2, versículos 13 e 14, que diz: rasgar o coração e não as vestes, né? A gente precisa rasgar o coração, ser sincero, como muitas vezes Davi foi sincero, né? Uhum, Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso, pastor, sobre a importância de ser autêntico com Deus, porque isso que é a verdadeira adoração, né? E não com certeza. ser, nos momentos difíceis, querer também se demonstrar um super-herói, uma super-mulher, um super-homem, porque nós não somos, né? Não. É, nós não podemos tratar as coisas de Deus na teoria, né? Na É. teoria é tudo muito bonito. Ah, vocês estão aí sentados aí no podcast dizendo que eu tenho Uhum, que confiar em Deus, que eu tenho que adorar ao Senhor, mas você não sabe o que eu estou vivendo, o uhum, drama que eu estou vivendo, né? Ah, é claro que a gente realmente considera isso, mas Deus precisa, não é que ele precisa saber, né? Mas ele gosta de ouvir de nós, ele gosta de dialogar conosco e de nos ouvir falando com ele da maneira mais sincera possível. sim. Por que é que eu vou orar, falar com o Senhor, tentando demonstrar uma força, né, Uhum, nas minhas palavras, uma eloquência que na uhum. verdade não corresponde Eu àquilo que nem está tenho, né? acontecendo dentro de mim, né? Sim. Essa autenticidade, ela precisa realmente acontecer. Senhor, acho que uma oração clara acerca disso seria: Senhor, eu estou com dificuldade de te adorar, porque eu estou vivendo uma situação que está realmente tirando o meu chão. Está Uhum, muito difícil para mim. E eu creio que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, compaixão, ele vai olhar realmente para nós, vai entender: realmente o meu filho não está conseguindo uhum. me adorar nesse momento da maneira com que eu devo ser adorado. E eu creio que essa iniciativa já é um primeiro momento, né, de alguém que está rasgando o seu coração diante do seu pai. Pai, não estou conseguindo porque essa situação está muito grande para mim. E, na verdade, acaba sendo implicitamente um pedido de socorro, né? Sim, Estou clamando por socorro. Eu estou deixando claro que que eu confio em Deus, eu estou ratificando essa sim. minha confiança e, ao mesmo tempo, através dessa minha fala, que externa exatamente aquilo que eu estou sentindo. Uhum. Nós temos aí nos Salmos alguns momentos onde nós até olhamos para Davi meio bravos, né? Poxa, É. Davi está brigando com Deus. Parece que Davi está enquadrando Deus aqui, né? Está chamando a atenção de Deus e tal, né? Ó, mas como que pode? Davi está sendo até desrespeitoso. Mas eu não olho por esse lado. Eu Uhum. vejo que é um Davi, eu vejo que é um salmista que está realmente num momento de tanta pressão, Sim, que as emoções estão tão afloradas, sim. que ele acaba realmente dizendo as coisas de uma maneira um pouco mais incisivas E ele acaba sendo transparente com e Deus, com né, total pastor? Assim, transparência, que às né? vezes está lá no coração, a pessoa está com vontade de falar e acaba, né, não Exato. externalizando, mas está lá no coração, né? E eu Então, vou dizer para Deus o que: ah, Senhor, eu estou feliz. Poxa, Deus conhece meu coração, Ele sim. sabe que não. Uhum, Né? Não, mas as pessoas têm que achar que eu estou feliz. Não, uhum. elas não têm que É, achar que você está feliz. uhum. Elas têm que realmente enxergar que você está passando por uma luta, mas que você está buscando a solução por Em aquela luta Deus. no lugar certo e da Uhum. maneira certa. Então, acho que o primeiro passo realmente para a gente conseguir viver como um adorador que adora ao Senhor em espírito e em verdade, né? É nos prostrarmos diante do Senhor e dizer para Ele: Senhor, estou com dificuldade. Sim. Não estou conseguindo cantar para o Senhor, não estou conseguindo viver nos meus negócios de uma maneira que te agrade, porque eu estou Sim. passando por situações financeiras apertadas. Sim. Então, tem algumas situações onde eu sou forçado a agir de uma Uhum. maneira que eu sei que o Senhor não se alegra, então não estou Sim. conseguindo te adorar. É Uhum. importante a gente dizer isso. Ah, mas Deus está vendo, mas Deus quer ouvir da gente. Sim. Ele quer conversar conosco, ele quer ouvir da nossa boca, porque à medida que eu falo, eu Uhum. estou reconhecendo que estou falhando Uhum. e de que preciso da ajuda dele, né? Para voltar a adorá-lo lá nos negócios, para Sim. não ter que fazer aquilo que eu estou fazendo e que eu sei que desagrada ao Senhor, para eu voltar à minha condição de adorador, que volto a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, Sim. né? Então, a gente precisa realmente andar nessa linha.
E uma outra questão que eu acho que é muito interessante, né, Paul, é a gente entender que nós estamos lidando com um Deus que é imutável, Sim. um Deus que não vai mudar o seu caráter, né, que não Uhum. vai deixar de entender e de compreender o momento que nós estamos vivendo. Sim. Jesus, ele passou aqui na Terra por, eu acho que quase todos os momentos e todas as situações que a gente pode passar na nossa vida, né? Em 3 anos, acho que ele Exatamente. viveu tudo que a gente vive em 40, 50, 60 É, anos, é né? verdade. E eu Bem acho que de isso. uma maneira até potencializada, muito mais Sim, forte. muito intensa, né? E nós não percebemos em tempo algum, né, o caráter de Jesus se desviando e nem o caráter de Deus mudando. Sim, Um caráter exatamente. imutável, um Deus que cuidou de Jesus, um Deus que acompanhou Jesus do início da sua jornada aqui na terra até o fim, cumprindo tudo o que tinha que cumprir na vida de Jesus e através da vida de Jesus, né? Não cedeu, não mudou. As circunstâncias que aconteceram ao redor de Jesus não fizeram com que Deus mudasse os seus planos. A fúria do povo contra Jesus não fez com que Deus realmente falasse: eu não quero mais saber dessa humanidade, né? Eu não vou deixar Jesus sofrer como está sofrendo, porque ele não merece, esse povo não merece Jesus. Uhum, Não, o projeto dele era aquele. Ele sim, manteve-se firme nesse projeto e não mudou absolutamente nada, né? Então, é, acho que é uma outra realidade que nós temos que absorver para nós nos nossos momentos de aparente distanciamento de Deus, conseguirmos manter a nossa condição de adorador que adora ao Senhor em espírito e em verdade, né? é isso mesmo. E assim, então a gente deve rasgar o nosso coração, né, com autenticidade e também ajustar as nossas lentes, né, olhando para quem Deus é. Então, essa é a questão, né, pastor? Ele é Olhando para quem imutável, Deus é e menos para aquilo que Deus pode fazer, sim. né? E ele tem muitas características, né, pastor? Se a gente for observar, Deus, ele, além da natureza dele que é imutável, ele tem outras questões também. Além de ser todo-poderoso, ele é também um Deus que é amoroso, ele é um Deus que é cuidadoso. Uhum. Ele tem uma série de características que são muito importantes. E quando a gente fala da imutabilidade de Deus, nós estamos dizendo que tais características jamais serão violadas, Sim, jamais serão alteradas. Ele é bom, ele sim, não está bom. Ele sim. é amor. Não é o Ele estágio não da vida está dele, né? amoroso. Aham. Hoje ele amanheceu amoroso, amanhã ele pode não amanhecer tão. Não, ele Uhum. é amor. Ele Sim. é Uhum. paz. Ele é justiça, Sim. né? Ele não tem um pouco de cada uma dessas coisas e não tem nada melhor, né? E nada que realmente seja mais apropriado para nós do que confiarmos em alguém cujo caráter é imutável, né? Não vai Sim. mudar por nada, não tem circunstância que vá realmente levar Deus a mudar o seu caráter e o seu jeito de agir conosco. É isso mesmo. E eu me lembrei lá do nosso primeiro podcast. Uhum. Lembra? Lembra como que você finalizou ele? Gálatas Primeiro 2:20. podcast, Já não. estou crucificado com Ah, Cristo sim, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? né? Quando a gente fala de identidade, né? E que tem tudo a ver também com adoração, e que, Tem tudo a ver, está totalmente associado, né? né? E assim, porque assim, tudo que vai acontecendo também na nossa vida tem a ver com aquilo que, né, Deus nos formou para ser, né? Sim, E nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus, né? E muitas coisas vão acontecendo na nossa vida até para moldar o nosso caráter, né? sim. Para a gente amadurecer espiritualmente, né? E também até nas emoções. Mas tem muito a ver com isso também, né? É. Deixar de viver o que a gente vive na carne, viver pela fé em Jesus. É uma coisa interessante que a gente também pode refletir, né, Polly? Por mais que o ser humano negue, o fato de ele andar distante de Deus gera um transtorno imenso na sua vida, Sim, né? Você vê que o que nós estamos falando hoje, né, é da angústia que o ser humano vive no momento onde ele entende que Deus está distante. sim, Ele não consegue mais agir do jeito certo, ele não consegue mais agir de um jeito que traga paz ao seu coração. A simples
a simples ideia ou a simples possibilidade de que Deus não esteja mais com ele, já não esteja mais conosco, já nos deixa completamente perdidos. Isso, o que que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, por mais que o ser humano negue, por mais que a gente às vezes queira andar sozinho, andar com as próprias pernas, é impossível. Sim, Longe de Deus, nós somos completamente desorientados e perdidos. Nós perdemos completamente a referência. Nós realmente batemos cabeça na medida que nós vamos nos distanciando de Deus. Ah, não conseguimos adorar, não conseguimos viver aquilo para o qual nós somos criados, que é adorar. Não sim, conseguimos nem fazer o mínimo, o básico, né, que é adorar. À medida que nós vamos nos distanciando de Deus, as circunstâncias vão nos conduzindo a esse distanciamento. Então a gente precisa realmente assumir isso. Olha, eu sem Deus não sou ninguém. Sem Deus eu não consigo andar. Sem o Senhor eu não consigo viver, eu simplesmente existo. sim, Né? Não dá para dizer que vivo sem Deus. Eu existo, eu passo pelo mundo e de uma maneira completamente desorientada e desordenada. Né? Então, a, a simples possibilidade realmente de nós não termos Deus do lado já é um grande problema, né? É sim, uma grande dificuldade. sim. E pastor, se fosse para dar uma dica, né, para quem está ouvindo a gente aqui hoje, como ser um adorador que adora em espírito e em verdade, mesmo sem ouvir a gente ouve, né, ouvindo a palavra, e tudo mais, mas sem sentir. Como é que faz, pastor? É bem difícil, Em né? tempos de deserto, em tempos em que Deus está em silêncio, É, como permanecer é bem complicado, né, Polly? adorando? Mas a gente tem que, eu acho que se a gente se a gente voltar ali para Jó, né, olhar como é que Jó fez, como é que Jó agiu, como é que ele se comportou diante da situação caótica que ele estava vivendo, né? Como é que Jó conseguiu viver adorando, continuar adorando ao Senhor, mesmo no meio de tanta dificuldade, mesmo no meio daquele caos que ele vivia ali, né? Eu acho que isso vai depender demais, né, ah, daquilo que realmente o- a pessoa está vivendo no momento, né? Ela precisa, primeiramente, eu acho que ter uma paciência consigo mesmo, né? Porque nós vamos, num primeiro momento, né, quando as coisas acontecem conosco, é natural que nós ficamos realmente meio perdidos, meio desorientados. Mas é importante que nós, o mais rápido possível, consigamos enxergar a necessidade de retomar esse processo de adoração, né, mais rápido possível entender que se as coisas estão difíceis ali, com um aparente distanciamento de Deus, elas podem ficar mais difíceis ainda se eu continuar aumentando essa aparente distância de Deus. Sim, Eu preciso rapidamente recuperar, voltar, né? rapidamente, né, assimilar tudo que está acontecendo ao meu redor e retomar a minha vida com Deus, confiando que Ele jamais perdeu o controle sobre a minha vida, confiando que tudo está nas mãos dele, que Ele jamais perdeu e Ele jamais perderá o controle da minha vida, confiando que eh, Ele fez promessas e as promessas que Ele fez para a minha vida, elas serão cumpridas. Ele vai Sim, cumpri-las no tempo oportuno, confiando realmente que ah, ele jamais realmente vai nos deixar de lado, jamais vai nos abandonar. E eu acho que uma outra questão interessante também, né, pensando aqui agora, né, lá em Jeremias, Lamentações de Jeremias, uma coisa que eu acho que ajuda muito a gente a superar esses momentos, Poli, é a gente parando e olhando para trás, sim. olhando para aquilo que Deus já fez. Eu quero trazer na memória o que me traz esperança. Exato, Jeremias 3, 21. Jeremias 3:21, né? Lamentações, Jeremias 3, 21. Lamentações, ele olha para a situação de Judá e fala: misericórdia, Senhor, de Jerusalém, Sim, né?
mas olha o que virou, olha o que sobrou dessa cidade, não sobrou nada, só ruínas, cadáveres, o templo está destruído, olha o que aconteceu, o povo está todo exilado, está todo mundo na Babilônia, só sobraram pessoas idosas, doentes aqui e tal, mas que quadro terrível, o senhor realmente nem está aqui mais, o senhor deve ter ido para a Babilônia junto com o povo, né? Uhum. Apesar Sim, dele ele ter se manifestado lá na Babilônia também, né? sim. Mas, aliás, Jeremias, ele Jeremias. começa, ele entra mesmo nesse questionamento, ele entra nessa tristeza, nessa angústia toda, mas aí aos poucos ele começa a se lembrar daquilo que Deus havia feito. Ele vai Sim, trazendo à memória aquilo que traz esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá, aquilo que me traz esperança. sim, E ele foi se lembrando de diversos momentos, diversos episódios onde Deus foi muito generoso com o seu povo, sim, né? Não sei se ele se lembrou dos momentos no Egito, né? Da libertação do povo do Egito, da abertura do Mar Vermelho, dos momentos onde o povo estava prestes a ser dizimado por uma guerra e Deus deu a vitória, uma vitória improvável para o povo, né? Dos sim, momentos onde Deus, eh, apesar de poder ter realmente derramado a sua fúria sobre o povo, ele foi complacente, ele foi tranquilo, ele foi misericordioso e não o fez. Momentos onde Deus fez promessas de amor, promessas de restauração, e tudo isso aos poucos foi levantando o ânimo de Jeremias. sim. Jeremias foi começando realmente a se sentir feliz, se sentir animado, a esperança volta ao coração de Jeremias, né? E aí em Jeremias 20, Lamentações 3, 24, 25 mais ou menos, ele já começa a partir dali a lançar palavras não mais de choro, não mais de lamento. Sim. Ele já começa a fazer projeções para E frente, fala né? das misericórdias, Das que são as causas de não misericórdias. sermos consumidos. Exatamente. Uhum. Então eu penso que é isso, né? Eu acho que quando a gente olha para trás, para tudo aquilo que o Senhor já fez, talvez seja ali um começo mesmo de uma retomada da nossa vida de adoração, mesmo no meio de tanta tribulação e tanto problema que a gente vive, né? E essa é a verdadeira adoração, né, pastor? Verdadeira Independente adoração. das emoções, independente das circunstâncias, É. né, da busca pelas experiências. Nós, domingo, recentemente, nós estávamos estudando sobre a história da igreja, né? E numa das aulas que eu trouxe para a igreja, eu projetei um pequeno vídeo, 10 minutos, ah, mostrando aquilo que foi a vida dos cristãos no início Uhum. do cristianismo, né? E como eu comentei na ocasião, é um vídeo que sempre me marcou demais, porque ele vai mostrar a o sofrimento de muitas pessoas anônimas Uhum. naquele período. E, sabe, mães com filhos, mães perdendo seus filhos, vendo seus filhos serem mortos pelo Império Romano, né? E mesmo em meio a tudo aquilo ali, não cedendo e não deixando realmente de crer em Jesus e não renunciando à sua fé, não Isso é muito renunciando ao forte. cristianismo. Uhum. São momentos realmente muito, muito fortes que os historiadores já registraram em vários livros, em alguns livros eu já vi o registro de algumas das imagens que nós assistimos na aula. Ah, mulheres perdendo filhos, mulheres perdendo a vida, mulheres sendo torturadas. ah, Policarpo de Esmirna, né? Ah, sendo impulsionado, sendo coagido a abrir mão da sua fé, sob pena de ser queimado. E nós vamos vendo exemplos de pessoas como essas que não abriram mão, não renunciaram a viver uma vida de adoração em espírito e em verdade. Não abro mão. Bom, mas você vai perder sua vida, você vai passar por Uhum. lutas, seus filhos vão ser sacrificados,
Você vai ser torturado, mas eu não abro mão de adorar ao meu Deus, de continuar louvando ao Senhor, mesmo no meio de uma luta que provavelmente consumirá a minha vida. Eu acho que são exemplos que devem nos inspirar. Eu não sei se Deus vai nos colocar em tais condições ou condições semelhantes a essas, eu espero que não. Mas eu creio que a gente pode realmente se inspirar ali Uhum. para poder entender que aquilo ali é realmente um exemplo de alguém que adorava, de pessoas que adoravam ao Senhor em espírito e em verdade. Amém. Amém, pastor. Pastor, a gente já está partindo para o final do nosso podcast. Quer deixar mais alguma dica, mais alguma instrução? Eu creio, olha, que ah, quando nós falamos sobre a questão de olhar, né, para aquilo que Deus já fez, a gente também tem que tirar um pouco o foco daquilo que Ele fez na nossa vida, né, nas nossas particularidades, nas nossas individualidades. Mas o que Deus fez conosco, por nós, através de Jesus, Amém. eu acho que deve ser a maior fonte de inspiração para realmente nós lutarmos e nós pagarmos o preço para viver essa vida de adoração. Ah, um Deus que não poupou nem o seu próprio filho, um filho que não cometeu deslize algum, não cometeu Sim. pecado algum, ah, não merecia de forma alguma viver o que viveu. Um Deus que entregou esse filho para ser morto, para que o sangue dele lavasse o pecado que estava sobre nós e que separava-nos de Deus, do próprio Deus. Eu acho que já demonstra realmente que está no controle de todas as coisas, nos ama, um Deus que vai cumprir o que nos prometeu, Amém. um Deus que jamais vai nos abandonar e um Deus que jamais deixará de falar, de agir e de operar em nós e através de nós, Amém. Mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja em silêncio. durante um tempo. Deus jamais sairá, Deus jamais estará ausente. Amém. Mesmo em silêncio, ele é um Deus presente. Amém. E a verdadeira adoração, então, é adorá-lo, mesmo nesses dias, né, pastor? Que ele Mesmo nesses parece dias. não estar falando, mas está, mesmo que no silêncio. Está A falando, gente está só precisa aprender a agindo ouvir. e aprender a ouvir o silêncio de Deus também, né? Ouvir Amém. o silêncio não, mas eu penso que é interpretar. Interpretar, Ouvir não, né? Como é que eu vou ouvir o silêncio? Não tem jeito. não tem jeito. É interpretar o silêncio de Uhum, Deus. uhum, Ele não está falando, eu não estou ouvindo. Bom, ele está falando, eu não estou ouvindo. Será que é porque meus ouvidos não estão uhum, uhum, agravados? uhum, Bom, eu estou pedindo para me mostrar, mas eu não estou vendo. Bom, será que não é a minha visão que está uhum, ofuscada? uhum, Porque eu uhum. condicionei a minha visão a ver Ele está se apenas aquilo que. comunicando, né? Ele É, não está usando a fala, mas ele está usando uma forma de uma comunicação, forma de de se comunicação. expressar. E eu acho que o nosso desafio é esse, realmente. Quanto mais próximos dele nós andarmos, maior será a nossa facilidade de identificar Uhum, como é que ele está agindo em todos os momentos da nossa vida. sim. Em alguns momentos ele vai falar, ele vai agir, ele vai realizar, milagres vão acontecer, grandes coisas, né? Uhum, Portas vão ser abertas. Ok, eu estou entendendo que ele está agindo dessa uhum, forma porque ele entende que é necessário isso. uhum, Né? Mas outros momentos, não. Agora eu estou percebendo que Deus está mais uhum, quieto, eu não estou vendo grandes coisas acontecendo na minha vida, né? Bom, uhum, então é porque ele já ele está me dizendo que eu já sei o que devo fazer. uhum, Então eu devo andar uhum. sozinho, um pouquinho sozinho. Sim, No momento certo ele vai voltar a agir. Ele vai voltar realmente com os seus grandes sinais, com os milagres, sendo necessário, né? Se for verdade. necessário. É isso mesmo. Então essa é a nossa vida, né? É a dinâmica da nossa vida com ele, né? Uhum, Momentos onde a gente vai sentir que ele está muito próximo, Deus está presente, eu estou sentindo Deus, né? Mas nem sempre nós teremos essa percepção. Não uhum. significa que ele foi embora. É, Ele porque ele é continua ali, onipresente. está presente, né? Mesmo que em Eu não silêncio. sinta. É, e mesmo que a gente não sinta, né? Mesmo que eu não sinta Deus, ele está ali, né? Amém. Amém. Então a gente parte agora para o encerramento desse podcast Verdade que Liberta. E hoje nós refletimos então sobre adoração em momentos de silêncio, quando Deus parece distante. E nós podemos perceber que hoje, então, que mesmo nos momentos difíceis,
Deus permanece no controle e sua presença é uma constante nas nossas vidas, mesmo quando não o sentimos. Como Jó, somos chamados a adorar e confiar, mesmo sem entender. Lembre-se, assim como os personagens bíblicos enfrentaram desafios e silêncios, nós também podemos encontrar crescimento e maturidade espiritual nesses momentos. E a autenticidade em nosso relacionamento com Deus é fundamental. E Ele deseja que expressemos nossos sentimentos mais profundos a Ele. E por isso eu quero encorajar você a buscar uma intimidade maior com Deus e a confiar nele, independente do que você esteja vivendo ou sentindo. E quando sentir que a sua luta é grande, lembre-se que Ele continua no controle de todas as coisas. E lembre-se também, como o pastor falou aqui hoje, do que Jeremias, né, através lá do texto de Lamentações de Jeremias, nos instrui, buscar lembrar daquilo que você já viveu. E lembre-se também do que Jesus fez por você. E lembre-se de que o amor dele é inabalável por mim e por você. E obrigada por estar conosco, por nos acompanhar aqui hoje. E se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de seguir nosso podcast para mais reflexões. E até a próxima. Que Deus abençoe a sua jornada de adoração.